Olá, meu nome é Sidney e já vou te adiantando aqui, eu não sou professor de finanças, eu não tenho nenhum tipo de formação em finanças pessoais. No entanto, sou um trabalhador comum, trabalho de carteira assinada, eu tenho emprego, eu tenho um salário e sou uma pessoa que estava endividada e saiu das dívidas. Isso me dá autoridade para estar fazendo esse vídeo aqui para te ajudar, para você que está na mesma situação em que eu estava. E para começar esse vídeo, eu tenho que te mostrar como que eu me endividei e como que eu saí das dívidas, tá certo? Eu cometi um erro, né? Eu aumentei o limite do meu cartão para além do meu salário. Apareceu um produto, aquele produto me interessou, ele tinha um determinado valor, só que eu não analisei se eu estava preparado para comprar aquele produto naquele momento. Só que mesmo assim eu fui lá e fiz a compra e dividi ela em parcelas. Você fica com aquela, quando você divide em parcelas, você fica com aquela ilusão que as parcelas cabem no bolso, né? Só que você pode ter certeza, se tem uma coisa que a gente pode ter certeza nessa vida, que imprevistos vão ocorrer. Aqui em casa, por exemplo, eu sou pai de família, eu tenho uma esposa e tenho uma filha e eu faço a gerência da minha casa. Então, por exemplo, aqui em casa às vezes quebra uma peça e aí eu preciso comprar a peça, né? E aí justamente a peça que eu preciso é a peça mais cara e aí vai lá e você passa o cartão. Por exemplo, nós temos uma filha, aí a nossa filha, por exemplo, pega uma pneumonia, aí vai correndo para o hospital. Aí você tem o custo do combustível, o custo do transporte, e aí chega lá no hospital, aí a médica passa uma série de remédios para você comprar, e mais uma vez você vai lá na farmácia e passa o cartão. Por exemplo, eu tenho uma esposa, minha esposa, ela fez uma cirurgia no ouvido há muito tempo atrás, para remoção de um tumor que jogou no ouvido dela. E periodicamente ela precisa estar fazendo revisões. Mas vira e mexe, às vezes acontece uma crise, uma secreção, e aí ela vai correndo para o hospital. Mais uma vez, aí você tem um gasto do transporte e você tem um gasto em remédios. Quando você vai ver isso, ao longo do ano, esses pequenos imprevistos, eles vão se acumulando. A partir do momento em que você tem uma parcela muito alta, que às vezes você está pagando com muito sufoco. Quando isso acontece, isso gera algumas consequências. A primeira consequência é a briga do casal. O casal, se você tem marido, se você tem esposa, a primeira coisa que acontece são as brigas, né? Pelos gastos dentro da casa. E a outra consequência é que as suas contas principais, elas acabam sendo afetadas. Por quê? Porque, por exemplo, você tem as suas contas principais, a conta de água, a conta de luz, a prestação do seu carro, o seu condomínio, ou seja, essas contas, elas acabam se acumulando, tá? E isso acaba gerando um peso psicológico muito grande em você. No meu caso aqui, quando isso aconteceu, quando cheguei nesse momento em que eu não estava conseguindo honrar as minhas dívidas, as minhas contas básicas, eu simplesmente parei, né? Eu parei e analisei. Peraí. Eu estou no fundo do poço aqui, como que eu posso resolver essa situação? Quando isso acontece na minha vida, né? Eu recorro aos livros, né? Pode ser na vida financeira, pode ser na vida conjugal, eu sempre recorro aos livros, porque eu gosto de estudar, eu gosto de ler livros, eu sou um amante da leitura. E a minha esposa, há muito tempo atrás, ela tinha me recomendado um livro, né? E esse livro, na época em que eu li ele não fazia sentido para mim, porque eu não estava nessa situação de endividamento. Mas eu lembrei desse livro, e esse livro, ele veio muito a calhar nessa situação em que eu estava de endividado, né? E dentro desse livro, especificamente no capítulo 5, ele fala do método tudo ou nada. E já para adiantar, o que é esse método tudo ou nada? É o seguinte: ou você paga tudo, você está com uma dívida, né? Ou você paga tudo, ou você não paga absolutamente nada. Lembrando o seguinte: pagar nada não quer dizer que você vai dar calote no credor. Você não vai fazer isso. Só você vai adotar uma estratégia para fazer a quitação dessa dívida. Lembrando que você tem que estar presente
para os seguintes pontos quando você for aplicar essa estratégia, que é o seguinte: você não vai pedir orientações ao gerente do banco. Por quê? O gerente do banco, ele é um funcionário, ele não é o seu amigo, ele está ali para cumprir metas. E a função de um banco é vender crédito, é vender empréstimos para os clientes, né? Ou seja, é interessante para o banco manter você o máximo de tempo possível. Como que ele faz isso? Oferecendo a você crédito. Então você não vai pedir orientações ao seu gerente do banco se você está nessa situação. Você também não vai fazer empréstimos para quitar dívidas. É o famoso dívida para pagar dívida. Por quê? Fazer empréstimos é você transferir uma dívida para outra. Você não pode fazer isso. Você precisa concentrar as suas dívidas tudo em um lugar só. E o terceiro ponto é você não pagar uma dívida, na verdade, em detrimento de outra, que é o que estava acontecendo comigo. Eu só estava pagando o cartão de crédito e deixando as outras contas de lado. Segundo o livro, essas soluções são soluções de curto prazo, elas só funcionam no curto prazo, elas não funcionam no longo prazo, porque para entrar numa dívida é muito fácil, para sair dela é mais difícil, demanda um tempo maior, tá? E aí, como que você então vai aplicar essa estratégia? Aqui eu estou falando de uma maneira muito resumida, é claro que o livro ele vai dar ponto a ponto para você poder fazer no passo a passo. Resumindo, falando em grosso modo, vamos supor lá que você tem uma dívida de R$5.000, tá? Vamos arredondar os números para ficar fácil a conta aqui. Vamos supor que o seu cartão já está em R$5.000. E aí, com aqueles imprevistos que eu falei, com as mensalidades do cartão, vamos supor que você estava pagando de uma maneira muito apertada ali, R$800. Segundo o livro, você vai parar de pagar essa quantia em dinheiro ali, esses R$800. Em vez disso, você vai juntar 10% do valor da dívida todo mês. No caso em questão aqui, você vai juntar R$500. Você vai juntar todo mês de uma maneira religiosa os R$500. Você não estava pagando 800 de maneira religiosa, só que em vez disso, você vai guardar com você R$500. E as sobras você vai ajustar a conta, né? Ou seja, aqui, como sobrou aqueles 300, você então vai usar esses 300, né, essa sobra, para ajustar as suas contas principais. É justamente isso que eu estava fazendo. Conforme eu fui guardando, ia sobrando mais dinheiro e esse montante eu fui ajustando as contas. Quando chega nesse momento, tá? Você agora vai precisar ter resiliência emocional. Por quê? Porque é aqui que o banco vai começar a te ligar. Ele vai te ligar para te cobrar o valor da parcela que você deixou de pagar. Ele vai oferecer acordos para você estender a sua dívida e pagar parcelas menores. Só que quando você estende mais a dívida, mais juros entram. E você não vai fazer isso, tá? Eles vão te ligar e eles têm o direito de fazer isso. Por quê? Porque o governo permite que se faça isso. Para você ter uma ideia, no Brasil, nós somos o país que mais paga juros no mundo. Ou seja, o governo permite que os bancos cobrem os juros que quiserem. Só que, em contrapartida, em caso de inadimplência, os bancos não podem fazer nada, tá? É claro, existem situações específicas onde o credor ele pode tirar alguma coisa do devedor, mas são exceções e isso vai atingir a minoria da população. É claro, o livro ele vai estar detalhando que casos são esses, mas, no geral, na maioria dos brasileiros, vai ser desse jeito. Ele vai fazer acordo, ele vai te ligar para te cobrar, e como você não está atendendo as ligações, porque você também tem esse direito, a única coisa que ele vai fazer é colocar o seu nome no Serasa, colocar o seu nome no SPC. E aí que vem a parte emocional, porque ninguém gosta de ter o nome sujo. Só que o termo correto não é nome sujo, o termo correto é nome protegido. Por que nome é protegido? Porque quando o seu nome está no Serasa, você fica impedido de conseguir crédito. Se você não consegue mais crédito, isso quer dizer que você não se endivida mais, não cava mais o poço que você já está afundado. Você aprende a viver somente
com o seu salário, tá? Lembra, até esse momento aqui, que vai durar 8 meses, 6 meses, é claro, para algumas pessoas vai ser mais, outras pessoas vão ser menos. Até esse momento aqui, qual é o cenário? Você tá com suas contas principais pagas e você tá ali juntando bonitinho todo mês os 10%, tá certo? Quando você passa por esse processo, né? Quando o banco ele percebe que você não vai pagar a dívida, começa um outro processo. Ele começa a te oferecer descontos para você quitar à vista. Lembrando, você só vai quitar esse valor à vista. E aí os descontos, por exemplo, no caso lá era 5 mil, ele vai começar a te oferecer 4.800, depois ele vai te oferecer 4.200, ele vai abaixando. É claro que chega um teto, tá? Chega um teto. E nesse momento aqui, né, esse momento vai durar mais ou menos um ano aí, conforme ele vai te oferecendo os descontos, você vai aumentando um montante que você está guardando já há um tempo, até um momento em que empata. Quando empatar, você vai lá então, quita a dívida. E para te contar aqui uma coisa curiosa que aconteceu comigo, quando estava faltando um mês para eu poder quitar a dívida, ter um montante para quitar a dívida, eu recebi o meu abono salarial. E aí eu peguei aquele restinho que faltava do abono salarial e complementei no meu saldo devedor. E aí eu consegui quitar a minha dívida. E a sobra do meu abono salarial, eu agora, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, está sendo investida para um outro objetivo meu, que é o objetivo da casa própria, que eu quero ter no longo prazo. E para te mostrar aqui, né, a minha conta, né, aqui está o saldo devedor, né, eu não sei se você consegue ver aí, ali está 6.421,56 centavos, a minha dívida tinha crescido para esse montante, e ao longo do tempo, o banco ele foi me oferecendo descontos até que chegou num teto de R$ 2.655,40 para eu pagar à vista. Lembrando o seguinte, especificamente esse banco aqui tem essa opção aqui de mudar acordo. Mudar acordo é você pagar em prestações aquele saldo ali de 2.665. Você não vai fazer isso. Você vai pagar à vista. Foi isso que eu fiz. Gerei o boleto, paguei à vista e caiu em 3 dias, né? Porque quando você gera boleto, você paga em 3 dias. Você pode pagar no Pix também, não importa. Paguei, fiquei zerado e aqui tá a minha conta lá no SPC, né? Ali tá o meu nome, aí você vai no campo SPC e tá ali, ó, dívidas negativadas 0. Quando eu estava com a dívida, ali estava o número 1, né? Mas como eu paguei, o banco ele tem até 5 dias para limpar o seu nome do SPC, tá certo? E ali tá tudo zerado, como você pode ver aí dentro da minha conta. E claro, o mais importante aqui, eu preciso te mostrar o livro que me ensinou tudo isso aqui. É o livro do Ben Zorel, que é Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico. 3 passos simples para quitar as dívidas em 12 meses e construir a sua liberdade financeira. Tá certo? Então, foi esse livro aqui que me ajudou a quitar uma dívida que era de 6 mil e passou a ser 2 mil, que foi pago à vista. O valor desse livro, enquanto que eu estou gravando esse vídeo, é de R$ 34,06. E aí eu pergunto a você, o que você anda fazendo, você que está endividado, o que você anda fazendo com os R$ 34,00 que está na tua conta? Você tem comprado cerveja? Você tem comprado coisas fúteis que não servem para nada para você? Cara, pega esse dinheiro, compra o livro, começa a ler. Você tem a versão física, a versão digital. No meu caso, eu comprei a versão digital, porque a vantagem da versão digital é que uma vez que você compra, você já tem acesso imediato ao conteúdo. Fui lá, peguei, comprei, sentei a bunda, comecei a ler e comecei a aplicar o método. E o mais importante aqui, eu quero agradecer ao Ben Zorel. Se você um dia ver esse vídeo, Ben Zorel, eu quero agradecer a você. Você me ajudou, você restaurou a minha saúde financeira e, é claro, também restaurou o meu casamento. A minha casa está em ordem, as minhas finanças estão em ordem e agora eu estou investindo graças ao seu ensinamento.
E toda vez que eu ver alguém com uma situação financeira complicada, eu vou indicar o seu livro, tá certo? Fica aqui registrado. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu vou deixar o link para você poder adquirir esse livro, porque da mesma maneira que eu te ajudei aqui, você me ajuda também, certo? E também eu vou deixar o link de uma corretora de investimentos, que é onde você vai colocar o seu dinheiro todo mês, tá? E no futuro você também vai poder investir o seu dinheiro, ou seja, o dinheiro trazendo mais dinheiro. Eu vou deixar aqui a corretora que eu uso, que é a corretora Rio. E aí, uma vez que você dá uma olhada lá no site, você pode ver aqui no YouTube vídeos sobre como criar uma conta na corretora Rio, tá certo? Espero que você tenha gostado. Eu te vejo no próximo vídeo.